Olá, meus irmãos, povo maravilhoso de Deus, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão cristã. Certamente Deus tem uma bênção para nós através dessa palavra. Mas antes de iniciarmos, nós vamos estar ouvindo um louvor. Que possamos estar meditando nesse louvor. Você coloque a sua vida diante do altar de Deus. E nós já voltaremos com a nossa palavra. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, sim vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei comigo vai. É grato servir a Jesus, Jesus levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, sim vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei comigo vai. É grato servir a Jesus, Jesus levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo comigo vai, eu irei. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão cristã. Nosso título é Jesus, o elemento surpresa. E nós vamos aqui utilizar o trecho da palavra de Deus que se refere a Felipe e o etíope eunuco. E nós vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do verso 26 ao verso 39, que nos diz assim, o livro vivo, a palavra viva de Deus. Um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe:
aproxima-se desta carruagem e acompanha. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou a Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como o cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Quem impede de eu ser batizado? Disse Felipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram à água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Glórias a Jesus. Jesus, o elemento surpresa. Meus irmãos, Deus, ele tem a sua forma de se revelar aos nossos corações. Um dia Deus se revelou para mim. Um dia Deus revelou para um outro irmão, para uma outra irmã. E Ele ainda deseja se revelar para todo aquele que abrir o seu coração. O desejo de Deus é que o homem tenha um contato, uma experiência com Jesus vivo e ressuscitado. E essa foi a experiência que este homem aqui, ele teve. A palavra de Deus nos descreve que um anjo do Senhor, ele chega a Felipe e diz a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E a palavra diz que Felipe se levantou e partiu. Primeiro vamos nos ambientar. Esse Felipe aqui não era um dos apóstolos. Esse Felipe, ele era um dos 7 diáconos que foram levantados para servir a igreja, do qual foram levantados pelos apóstolos, porque a igreja estava crescendo. Então esse era um Felipe evangelista, como se fosse um missionário, indo de lugar para o outro, pregando a palavra de Deus. E naquele momento ali, Felipe estava próximo a uma cidade próxima, aonde aquele eunuco estava passando. Provavelmente estava em Jerusalém. E a palavra diz que esse etíope, ele estava numa estrada deserta e ele estava do caminho de Jerusalém para Gaza. De Jerusalém para Gaza, aproximadamente 100 quilômetros naquela época. Gaza era uma cidade importante. Provavelmente aquele etíope estava indo para Gaza porque ele estava indo pernoitar naquela cidade,
e dali seguir o seu caminho de retorno para a Etiópia. E a palavra nos fala a respeito desse etíope eunuco. Ele era da Etiópia. Etiópia ficava a 1.000 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. Então ele viaja 1.000 quilômetros da Etiópia até Jerusalém para participar de uma festa. Ele foi para adorar a Deus em Jerusalém. E ele era o chefe da rainha Candace ali da Etiópia. Candace não é o nome da rainha. Candace é um título de nobreza dado a uma mulher que governava na Etiópia naqueles dias. A Bíblia não diz o nome dessa mulher. Ela possuía esse título de Candace, que era uma rainha da Etiópia naqueles dias. E então aquele etíope, ele sai da Etiópia e anda 1.000 quilômetros, pegando mar, estrada. Quantos dias de viagem? Muitos dias. Ele foi até Jerusalém para adorar. Jerusalém era famosa e conhecida por muitas cidades, por todas as cidades daqueles dias. O eunuco, ele foi para Jerusalém porque ele tinha um conhecimento. Ele conhecia as profecias referente ao Messias que havia de vir. Então ele conhecia os profetas, ele estava ciente dos acontecimentos, ele tinha uma crença em Deus, mas ele queria uma experiência maior. Então ele se desloca da Etiópia e vai até Jerusalém, passando noite e dia, de viagens, deserto, água, mar, rios. E ele chega a Jerusalém para adorar. Mas a palavra diz que ele foi para Jerusalém e agora ele estava retornando de Jerusalém. E quando ele estava retornando de Jerusalém, no caminho, no deserto, na estrada de Gaza, na estrada indo para Gaza, um anjo vai e fala com Felipe. Diz: olha, Felipe, vai até a estrada de caminho para Gaza. E Felipe então desce para lá. E ele encontra aquela carruagem. E Felipe se aproxima. Quando Felipe se aproxima daquela carruagem, ele escuta o etíope lendo o livro do profeta Isaías. Então perguntou o etíope: o senhor está entendendo o que o senhor está lendo? E o etíope respondeu: como eu posso entender se alguém não me explicar? E então o eunuco convidou Felipe para subir na sua carruagem. Felipe sobe na sua carruagem e Felipe então começa a explicar para ele a palavra. E o texto em que o eunuco, o etíope, estava lendo em Isaías era esse: e ele foi levado como uma ovelha muda para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. E em sua humilhação foi privado de justiça. Quem foi a ovelha muda que foi levado ao matadouro, e diante do seu tosqueador ele não abriu a sua boca? Aquela palavra estava falando do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era aquela ovelha que foi morta e não abriu a sua boca, e ele levou sobre si as nossas dores, o nosso pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. O etíope não estava entendendo o que ele estava lendo.
Ele conhecia certas profecias, ele cria em Deus, mas ele precisava de uma experiência maior. E ele saiu da Etiópia, ele foi até Jerusalém e estava retornando. Mesmo Jerusalém, com todo aquele templo, com todos aqueles religiosos, com aquelas vestes, com aquelas cerimônias, estava retornando na humildade, no lugar deserto. Um elemento surpresa se apareceu. Jesus se revelou àquele homem. Jesus é esse elemento surpresa, meus irmãos, que independe da situação do homem. Em que rumo o homem está? Para onde ele está indo? Como está a sua vida? Mas quando Jesus chega e o homem, ele dá espaço para Jesus entrar, quando ele diz assim, Felipe, você pode subir aqui, me ajuda, eu quero entender essa palavra. Quando o homem, ele abre a porta da sua vida e convida o Espírito Santo a entrar, e convida Jesus a entrar, então, meus irmãos, Jesus, ele surpreende o homem, como ele um dia surpreendeu a mim e a você. A vida do homem, então, ela se transforma, ela muda completamente. E Filipe disse, olha, essa ovelha muda aí é Jesus. Esse Jesus, essa palavra que está aqui, o Messias que havia de vir, ele veio. Ele veio. Ele ficou durante 3 anos aqui, o seu ministério. Ele chamou os apóstolos, ele instituiu a igreja, ele morreu. Ele deu a sua vida através de uma morte humilhante, agonizante, horas de dor ele passou, calado. Todo o pecado do mundo estava sobre ele. Ele estava levando todo o peso, inclusive o seu, eunuco. O seu pecado, porque você é pecador, eu sou pecador, ele pagou o seu preço, a sua dívida lá na cruz do Calvário. Ele estava pregando, eu imagino os olhos do etíope cheios de lágrimas. Só eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero vê-lo, eu quero ter uma experiência com ele. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aquele homem disse, olha, aqui está a água, tem uma água ali, eu quero me batizar. Certamente, Felipe falou para ele do batismo, de uma nova criatura, falou da experiência para ele, a experiência que ele teve, o encontro com Jesus que mudou a sua vida, que tem mudado a vida de muitos. Aquele homem disse, eu também quero essa bênção, eu quero fazer parte desse povo que vai morar no céu. Felipe deve ter falado da volta de Jesus. Aquele homem ficou maravilhado e disse, a água que está aqui, eu quero ser batizado. E Felipe disse assim, se creres de todo o coração, o eunuco respondeu, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele deu a ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. E Filipe, o Espírito Santo arrebatou Filipe para um outro lugar. E a palavra diz que aquele etíope estava cheio de regozijo a sua alma, cheio de alegria, cheio de felicidade. E ele estava agora retornando, um novo homem, para a Etiópia, para a sua cidade. Meus irmãos, os planos de Deus nós não podemos entender. Veja que Deus parou tudo e mandou Felipe ir até aquele etíope. Certamente aquele etíope levou a palavra de Deus e evangelizou a muitos na Etiópia. Ele foi boca de Deus no país dele, levou a palavra de Deus para lá. Deus tinha um propósito, um plano na vida daquele etíope, daquele homem. E eu quero dizer, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um milagre na sua vida. Jesus é esse elemento surpresa que entra na vida do homem e modifica a história, a cerviz, a dureza do coração do homem, muda o curso do homem, muda o interior do homem,
transforma o homem. E Jesus quer transformar a sua vida. Jesus, o elemento surpresa. Abra o seu coração e convide a Ele. Senhor, entra na minha vida. Dirige a minha vida. Mude a minha vida. E Ele vai transformar completamente a sua história. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Até um próximo Reflexão Cristã. A paz do Senhor Jesus Cristo. E um forte abraço.